Olá, exploradores do impossível. Você já sonhou em voltar no tempo e mudar o passado? Ou talvez avançar para o futuro e ver como a humanidade se desenvolve? A viagem no tempo é o tema mais fascinante da ficção científica. Mas e se eu te dissesse que a ciência de verdade não descarta essa possibilidade? Prepare-se para uma jornada alucinante através do tempo e do espaço, onde vamos explorar as teorias mais ousadas e os paradoxos que fariam sua cabeça girar. Este não é um conto de fadas, é o limite da física, onde o tempo pode não ser o rio linear que pensamos. Você está pronto para desafiar tudo o que você sabe sobre o universo? O tempo não é bem o que você pensa. Antes de mergulharmos em máquinas do tempo, precisamos entender o próprio tempo. Para nós, o tempo parece fluir em uma única direção, do passado, passando pelo presente para o futuro. É uma seta irreversível, mas de acordo com a teoria da relatividade de Albert Einstein, o tempo não é uma constante universal. Ele é flexível, elástico e está intrinsecamente ligado ao espaço, formando o que chamamos de espaço-tempo, dilatação do tempo. Esta é a prova mais real de que o tempo não é absoluto. Velocidade. Quanto mais rápido você se move, mais lento o tempo passa para você em comparação com alguém parado. Sim, se você viajasse em uma espaçonave superveloz por anos, ao retornar à Terra, encontraria seus amigos e familiares muito mais velhos, ou talvez já falecidos. Nossos satélites GPS precisam compensar essa dilatação do tempo para funcionar corretamente. Gravidade. Quanto mais forte a gravidade, mais lento o tempo passa. Perto de um buraco negro, o tempo desacelera drasticamente. Essa maleabilidade do tempo é a chave para todas as possibilidades teóricas da viagem temporal. Se o tempo pode acelerar ou desacelerar, ele pode, em tese, ser manipulado de outras formas. Viajar para o futuro, uma realidade para alguns. A boa notícia é que viajar para o futuro já é uma realidade, pelo menos em uma direção. Nossos astronautas, ao passar meses na Estação Espacial Internacional, ISS, orbitando a Terra em alta velocidade, voltam umas frações de segundo no futuro, em comparação com quem ficou no nosso planeta. Para eles, o tempo passou um pouco mais devagar. Para viagens significativas para o futuro, precisaríamos de algo mais extremo: viagens em altíssima velocidade. Construir uma espaçonave que pudesse se aproximar da velocidade da luz faria com que o tempo para os viajantes passasse muito mais devagar em relação à Terra. Uma viagem de um ano a 99,99% da velocidade da luz poderia significar séculos ou milênios na Terra. Gravidade extrema. Orbitar muito perto de um buraco negro supermassivo por um longo período também permitiria viajar para o futuro. A gravidade intensa distorce o espaço-tempo de tal forma que o tempo para a nave passaria muito mais lentamente do que para a Terra. O desafio aqui não é teórico, mas sim tecnológico. Atingir velocidades próximas à da luz requer quantidades inimagináveis de energia, e a tecnologia para construir naves tão robustas e rápidas está muito além da nossa capacidade atual. Viajar para o passado, o santo graal da física e o ponto dos paradoxos. A viagem para o passado. Este é o verdadeiro calcanhar de Aquiles da física e o campo minado dos paradoxos. As equações da relatividade geral de Einstein permitem caminhos que levariam ao passado, mas as implicações são tão profundas que a maioria dos físicos acredita que deve haver algo que as impeça. Possibilidades teóricas de viagem ao passado, buracos de minhoca wormholes, os atalhos cósmicos. O que são? Um buraco de minhoca é uma ponte hipotética no espaço-tempo, um atalho que conectaria dois pontos distantes no espaço ou no tempo. Como funcionaria na viagem no tempo? Se você pudesse manipular um buraco de minhoca e acelerar uma de suas bocas para perto da velocidade da luz, haveria uma diferença de tempo entre as duas extremidades. Entrar por uma e sair pela outra te levaria ao passado. O problema, para manter um buraco de minhoca aberto e transitável, seria necessário algo chamado matéria exótica ou energia negativa. Não sabemos se essa matéria existe ou se pode ser criada. Cilindros de Type-Polar, viagens circulares, uma estrutura gigante rotativa, ou Q-Snow, um cilindro maciço,
infinitamente longo ou extremamente longo, girando em velocidades incríveis, como funcionaria. A rotação massiva do cilindro distorceria o espaço-tempo de tal forma que criaria curvas temporais fechadas sets, permitindo que um objeto que viajasse em espiral ao redor do cilindro retornasse ao seu próprio passado. O problema, a necessidade de um cilindro tão gigantesco e veloz, torna isso puramente teórico. Os paradoxos da viagem no tempo. O grande impedimento, mesmo que a física permitisse a viagem ao passado, os paradoxos temporais são o maior pesadelo dos cientistas. Eles são as contradições lógicas que surgiriam se pudéssemos alterar o passado. O paradoxo do avô Masi famoso: você viaja para o passado e impede que seus avós se conheçam. Se eles nunca se conhecerem, seus pais nunca nasceriam e você nunca nasceria. Mas se você nunca nascesse, você não poderia ter voltado no tempo para impedir seus avós. É um ciclo ilógico que se desfaz. O paradoxo da causa e efeito bootstraps. Imagine que você volta no tempo e dá a Shakespeare uma cópia de Hamlet. Shakespeare copia e a peça se torna famosa. Agora, quem escreveu Hamlet originalmente? A informação não teve uma origem, tornando a própria existência da peça um paradoxo. Soluções propostas para os paradoxos. Para contornar esses paradoxos, surgiram algumas ideias intrigantes. Consistência automática. A teoria da autoconsistência de Novikov. Essa teoria sugere que o universo é autocorretivo. Qualquer tentativa de mudar o passado seria inerentemente impedida pelas leis da física. Você não pode fazer algo que crie um paradoxo. O passado é imutável. A teoria do multiverso muitos mundos. Esta é a solução mais popular da ficção científica. Se a cada decisão um novo universo paralelo é criado, você não muda o seu passado. Você apenas cria uma nova linha do tempo, um novo universo paralelo, onde suas ações têm consequências diferentes. No universo original, o passado continua inalterado. O que os cientistas pensam hoje? A maioria dos físicos concorda que viajar para o futuro é teoricamente possível, embora tecnologicamente desafiador. Para a viagem ao passado, a opinião é mais dividida. Muitos são céticos devido aos paradoxos e à falta de evidências de que os atalhos no espaço-tempo, como buracos de minhoca transitáveis ou a matéria exótica, existam. Stephen Hawking, um dos maiores cientistas da história, propôs a conjectura de proteção cronológica. Ele sugeriu que as leis da física se conspiram para impedir que as viagens no tempo para o passado aconteçam em escalas macroscópicas, protegendo assim o universo de paradoxos. Em outras palavras, a natureza não permite que a linha do tempo seja bagunçada. No entanto, a pesquisa continua. A busca por uma teoria quântica da gravidade pode eventualmente lançar luz sobre como o espaço-tempo se comporta em condições extremas e se a viagem no tempo é realmente impossível ou apenas incrivelmente difícil. Conclusão: o tempo é o maior enigma. A viagem no tempo, especialmente para o passado, permanece um dos maiores enigmas da física. Ela nos força a questionar a própria natureza da realidade, do tempo, do livre-arbítrio e da causalidade. Embora o futuro seja tecnicamente acessível com a tecnologia certa, o passado continua sendo uma fortaleza guardada pelos paradoxos. Mas o fato de que essas ideias podem ser discutidas dentro das leis da física e que a ciência ainda não deu um não definitivo, mantém a chama da esperança acesa. O universo é muito mais estranho e maravilhoso do que podemos imaginar. E talvez, um dia, as barreiras do tempo sejam reveladas como mais uma fronteira a ser explorada. Se você se sentiu tão fascinado quanto eu por essa mente explosão temporal, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos mergulhos nos segredos do universo. E me conte nos comentários, se você pudesse viajar no tempo, para onde iria e qual paradoxo mais te deixa pensativo.